Fala aí, turma, Ivan Neto passando aqui para dar um recado importante antes de vocês assistirem a essa aula da nossa Semana Esquenta TJ São Paulo. O novo concurso de escrevente do TJ São Paulo para cidades do interior e do litoral está se aproximando. É um concurso de nível médio, então você não precisa ter faculdade. O salário inicial é acima de R$7 mil. Em 2021, nós zeramos a lista de aprovados, ou seja, todo mundo que estava na lista de aprovados foi nomeado como escrevente, foram mais de 2.000 pessoas. Esse aqui é o melhor concurso do ano na área de tribunais. E claro, essa aula que você vai assistir aqui, ela faz parte do nosso projeto completo para o concurso de escrevente. Professor Douglas Oliveira, Renata Sonivende, Cristiano Lopes, o professor Marquinho Magnífico, todos eles fazem parte do nosso time de preparação para o concurso de escrevente. Time esse que bateu recorde de aprovação nas últimas provas do TJ. Foram mais de 350 alunos. Você tem interesse nesse concurso? Essa oportunidade faz sentido para você? Se liga, eu vou fazer um projeto ao vivo e gratuito chamado Escrevente TJ São Paulo. Vão ser 4 aulas em que eu vou te explicar na prática, no detalhe, o passo a passo que me fez sair do zero e acertar 93% das questões nesse concurso e conquistar minha vaga de escrevente. Se você quiser participar do projeto, é muito fácil. Eu deixei aqui no primeiro comentário um link. Você vai clicar nesse link, entrar no grupo de WhatsApp e lá eu libero acesso gratuito às 4 aulas ao vivo do projeto Escrevente TJ São Paulo. Então, não dá bobeira, clica no link que está no primeiro comentário, entra no grupo de WhatsApp e lá eu vou liberar o acesso para você. Então, vem comigo, bora junto construir a sua aprovação e, claro, agora fique com a aula do nosso Esquenta TJ São Paulo. Recebam o meu abraço da aprovação. Quem quiser a versão touch, no final da aula. É aqui que muda? Espera aí. Vocês existem? Eu não estou olhando para um buraquinho preto, uma câmera? Certeza? Olha só. Na minha época, 93, dia 30 de setembro de 93, eu tomei posse. Douglas, quantos anos você tem? E lá, dia 30 de setembro de 93, naquele concurso de 93, prova em maio, não caía normas da corregedoria. Que sorte, não é? Sorte. E aí, depois da posse, a gente tomou posse de manhã, 30 de setembro, era uma sexta-feira, salvo engano. Depois, teve um curso de normas da corregedoria. Depois da posse. Melhor assim, né, Douglas? Melhor assim. Olha, eu vim aqui, para que eu vim aqui? Para dar todas as questões da prova. Ok? Se eu não projetar o slide, está no material. Leiam o material na véspera da prova. Combinado? Fechou? E queria combinar com vocês uma coisa. Eu não falei que lá em 93... o curso de normas foi depois da posse? Foi. Então, vamos fazer assim? A gente vai fechar os olhos e quando abrir de novo, vocês vão estar no curso de normas, depois da posse. Fechou? E eu vou dar o treinamento de vocês. Vamos fechar os olhos. Fechar os olhos. Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos, senhores escreventes, ao Tribunal de Justiça. Primeiro, vocês passaram num concurso muito difícil. Palmas para vocês. Acabou a moleza.
Agora eu vou falar a verdade. Meu nome é Douglas, trabalho no tribunal há 30 anos, sou assessor da corregedoria e não é para se sentir escrevente, vocês são escreventes. Acabou a moleza, vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Primeira coisa, tem coisa que vocês não podem fazer de jeito nenhum. Se fizer, vai dar o quê? Procedimento administrativo. Atenção, estão proibidos de fazer qualquer coisa que vai passar aqui. Primeira coisa que vocês não podem fazer, dar a senha de acesso ao sistema. Faz sentido? Faz sentido. Ninguém vai dar a senha. Já deu a senha do cartão de crédito para o crush? Já. Sabe. Nada de dar a senha do sistema para o crush. Tá? Outra coisa. Dica. Trabalho aqui há 30 anos. Eu sei como é. Vocês não... dica. Não vão chegar no cartório amanhã. Vocês vão começar a trabalhar amanhã. Aliás, segunda-feira, né? Vão começar amanhã. Segunda-feira. Não vai chegar no cartório dizendo... Ai, sabe o que é? Eu quero mudar de cidade. Nem pensar. Porque se você fizer isso, vão te dar o pior serviço. E o pior serviço pode começar atendendo o balcão. E olha aí, se vocês forem atender o balcão, não pode receber petição em papel. Não pode receber petição em papel. Combinado? Tem duas exceções. Primeira exceção, olha aqui, procuração de advogado ou subestabelecimento. Isso pode. Outra coisa, se o juiz falar, escreveu na petição, pode entregar direto no cartório. Vocês vão falar o quê? Pois não. Então, dica, se alguém chegar no cartório com uma petição, nada de falar, setor de protocolo. Primeiro veja o que é a petição, porque tem exceção. Combinado? Combinado? Beleza. Outra coisa, que não pode. Toda vez que você for colocar qualquer documento no processo em papel, tem processo em papel. Vocês achavam que não tinha, né? Mas tem. Toda vez que for colocar o processo, qualquer documento no processo em papel, você tem que dar um termo. Termo é um carimbo, que você está juntando. Termo é a forma pela qual a gente registra um ato praticado. Colocou lá, termo. Mas, nada de fazer o termo na petição. Nada de fazer o termo, carimbar, nos documentos que não são seus, não são nossos. A gente pode fazer termo em folha em branco, ok? Outra coisa, se não pode ir na frente, muito menos no verso. Também não pode. Outra coisa, não pode deixar acontecer. Cota é escrever. Não pode escrever na margem. Não pode escrever entre as linhas do processo. Não pode sublinhar nada no processo em papel. Não pode sublinhar. Anotações a lápis não é proibido, mas deve ser evitado. Agora, sublinhar, não pode sublinhar nada, ok? Outra coisa que não pode, olha aí. Termo. O que é termo mesmo, gente? Termo é um carimbo. Termo é um registro de um ato praticado. Então, você não pode fazer termo de conclusão, registrar que você mandou o processo para o juiz, sem mandar. Então, é proibido o termo de conclusão para o juiz, vista para o advogado, sem data. Porque o termo, você coloca o termo quando você manda. Ou você coloca o termo e manda, ou não coloca. Não pode colocar termo sem data. Não pode colocar o termo e deixar o processo parado no cartório. Você tem alguma coisa que pode? Não. Nem atender o telefone pode. Olha aí. É proibido dar informação. Não, mas informação para o promotor de justiça? Também não. Sobre processo, não pode dar informação para ninguém. Por quê? Atende o telefone, o que acontece quando a gente atende o telefone? Para de trabalhar. Então, não é para parar de trabalhar. Tem muito serviço. Muito serviço. Gente, tem outra coisa que não pode. Processo público, aquele que não é segredo de justiça, todo mundo pode ver no balcão. Todo mundo pode ver processo que é público, processo que não é segredo, mas tem que ficar de olho. A gente nunca sabe o que vai acontecer no balcão do fórum. Vocês conhecem a história de Jaú? Já sabe o caso de Jaú? Jaú, escrevente novo,
Estava ali, sentado, veio uma pessoa, pediu para ver o processo, pegou, o processo é público. Processo é público, tá. Pode ver. Qualquer um pode ver. Torcida do Corinthians, do Flamengo, qualquer um pode ver. O sujeito viu o processo, pegou o processo, jogou o processo ao solo, no meio do fórum, ao chão, abaixou as calças e defecou no processo. Pode procurar no Google. Pessoa caga no processo em Jaú. Jaú e, enfim. Quando estão vendo o processo no balcão, tem uma coisa que não pode. Tirar a folha de dentro do processo. O resto pode tudo, gente. O resto pode de tudo. Pode fazer anotação, pode tirar foto. Não pode tirar uma folha. Douglas, por que as pessoas querem tirar folha? Sei lá, eu para que tirar folha? Mas querem tirar foto, mas às vezes o grampo do meio do processo atrapalha a foto. Aí, tá vendo? Ela sabe. Foi estagiária no TJ. Já teve lá. É proibido. Acesso a autos de processo que correm em segredo. Gente, você pegou o processo, é segredo de justiça? Acende a lanterna, acende a luz de emergência. Segredo de justiça, só as partes e os advogados e pessoas autorizadas. Estagiário não inscrito na OAB ou com inscrição vencida não pode ver processo público, processo segredo de justiça. Que se não for segredo, você já sabe, até a torcida do Corinthians pode ver. Mas o processo segredo, estagiário, carteira vencida ou sem inscrição, não pode. Tem uma exceção do parágrafo 1º. Se tiver autorizado por uma entidade que presta serviços, como, por exemplo, a faculdade, o centro de estágio, etc. e tal. Aí pode. Gente, na hora que você coloca um documento dentro do processo, é termo de juntada. Na hora que você tira de dentro do processo físico, é desentranhamento. E o que é a primeira coisa que dá vontade de fazer quando você tira a folha de dentro do processo? Grampear na contracapa. Não pode. Não pode grampear na contracapa. Tem que fazer o que então, Douglas? Tem que guardar numa pasta. E como é que chama a pasta? Como é que chama a pasta que a gente usa no TJ? Classificador. Classificador é qualquer objeto utilizado para guardar papéis e documentos de forma organizada. Certo? Juntou no processo, termo de juntada. Tirou do processo, termo ou certidão de desentranhamento. E desentranhou, nada de grampear na contracapa. Gente, processo segredo de justiça, arquivado, mesmo no arquivo, continua sendo segredo de justiça. Deixa de ser segredo de justiça porque foi arquivado? Não, de jeito nenhum. Então, olha só, quem pode ver processo segredo de justiça? Partes, advogados ou mediante autorização, ordem judicial. Falei que tem muito serviço? Não falei? Tem gente já desistindo. Tem gente já indo embora. Quer desistir do trabalho? É agora. Querem desistir? Muito bom. Então vamos lá. Olha só. Gente, vivemos uma transição. Quando eu cheguei no TJ, era máquina de escrever. Mentira. Era na pedra talhada. Aí veio a máquina de escrever, veio o Word, depois veio o sistema. Na hora que veio o sistema, olha aí, é tudo eletrônico. Na hora que chegou o sistema, é tudo eletrônico. E é proibido usar, o concurseiro chama flashcards. Flashcards no TJ é fichário. Tem ficha por nome de autor e tem ficha individual. Absolutamente proibido fazer flashcard quando chega o sistema. Ah, Douglas, então pode usar o Anki? Outra coisa proibida, gente. Substituir folha. Substituir folha é proibido. Não pode trocar folha. Mas, Douglas, e se errou? Se errou, tem sem efeito. Se errou, tem eu digo. Mas trocar folha, não. De jeito nenhum. É proibido trocar folha. A folha é um documento público. Aliás, aquele cara que jogou o processo, o que aconteceu com ele? O cara que jogou o processo ao chão e defecou no processo. O que aconteceu com ele? Foi preso em flagrante. Cometeu crime. Destruição total, parcial, total de documento público.
e teve que levar o processo para o perito. Porque é um crime que deixa vestígios. O perito é que vai dizer se foi total ou parcial. Gente, é proibido borracha. Vocês usam borracha? Usam. No TJ não tem borracha. É proibido raspagem. Já usaram raspagem? Não. Alguém usou raspagem? É proibido corretivo. Tem corretivo aí? Joga fora. Qualquer outro meio químico de correção, sei lá o que é isso. Gente, já assinaram cheque em branco? Assinaram cheque em branco? Não? Então não vão assinar nada em branco no TJ. Não é mesmo? Depois, é proibida a abreviatura. Escrevente não pode ser preguiçoso. Tem que escrever por extenso. Mas tem exceção. Por exemplo, ANAC. A ANAC gosta mais de ser chamada de ANAC do que Agência Nacional, etc. e tal. Fechou? É proibido utilizar chancela desse tipo aqui, que tem assinatura do juiz. É proibido. Nem precisava dizer, né, Douglas? Claro que é proibido. Mas atenção, a gente tem a chancela do cartório para autenticar as folhas do cartório, marca d'água. Talvez aí alguém tenha visto isso já em algum lugar. Ó, é proibida a reprodução mecânica da assinatura do juiz. Não confundir com a assinatura eletrônica, não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. Douglas, tem alguma coisa que pode? Ó, errar na numeração, pode? Das folhas? Não pode, mas se errar, o que faz? Certifica e dou fé que errei, não tem problema nenhum. O que não pode? Usar corretivo. O que não pode usar? Borracha, químicos e etc. Agora, também não pode o quê? Renumerar. Renumerar também não pode. Gente, não pode ficar com o documento dos outros no balcão. Douglas, mas por que ficaria? Porque a pessoa diz, aí, ó, fica com o meu documento e me dá o processo aí para eu levar ali para tirar cópia. Não. Quando alguém for levar o processo para fora, tem que fazer o quê? Carga. Carga é o ato ou efeito de carregar. E tem que registrar no livro, na carga eletrônica, conforme o caso. Mas nunca ficar com o documento do advogado ou do estagiário. Tá bom? Ó, é proibido renumerar as folhas do processo. É proibido renumerar. Douglas, como é que faz então? É proibido borracha, é proibido retificação, é proibido renumerar. O que pode? Certifica e dou fé que a numeração está errada. Não tem nenhum problema, certo? É proibido renumerar a folha, principalmente no desentranhamento. Você desentranhou a folha, você tirou um documento de dentro do processo. Vai ficar errada a folha. Bom, se você tirou duas opções, ou coloca cópia no lugar, quando o juiz determinar, e cópia sempre simples, ou coloca uma folha em branco. Mas renumerar o processo inteiro, nunca. Imagina um processo de 5.000 páginas, que você tira a folha número 15. Vai renumerar inteiro? Não, tem tempo para isso. Outra coisa que é proibido, gente, partes e advogados não podem retirar, não podem consultar processos no arquivo. Não pode. Tem que consultar onde, então, Douglas? No cartório. Mas no arquivo, nunca. Não pode. Podia, não pode mais. Podia, não pode mais. Em 2021 lá podia, agora não pode mais. Douglas, tem alguma coisa que pode? Tem, mas deve ser evitada. Olha aí. Tudo isso aqui deve ser evitado. Pode. Pode erro de digitação? Pode, mas deve ser evitado. Anotações a lápis? Pode, mas deve ser evitado. Sublinhar a lápis? Não pode, é proibido. O que mais que é proibido? Aí, ó, sublinhar a palavra. Isso é proibido. Douglas, qual a diferença? Sublinhar é sublinhar. Anotar é anotar. É ou não é? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Gente, tem coisa que só pode de um jeito no TJ. E se fizer diferente, o que vai acontecer? BO. Como é que chama o BO? Procedimento administrativo. Procedimento administrativo. Então é bom os senhores ficarem espertos. Olha só, registros eletrônicos. Registros eletrônicos, gente, tem no TJ. E daí como é que faz para o juiz conferir se está certo? Relatório de pendência. Quando o registro é exclusivamente eletrônico, o sistema vai emitir um relatório de pendência. Quando você tem o sistema informatizado oficial, exclusivamente
eletrônico. Não pode usar ficha por nome de autor, nem ficha individual, certo? Não pode utilizar essas fichas, mas quando você tem sistema eletrônico, você vai fazer petições, recebimento e remessa de petições de maneira eletrônica. É isso, eletrônico. Gente, vocês estão se perguntando por que tem tanta hora? Falou, olha, se é o sistema eletrônico é para usar só o sistema eletrônico? Porque o TJ nessa época tinha muita gente antiga que nem sabia mexer no computador. E aí veio o computador e aí eles colocaram nas normas. Sabe por que colocaram nas normas? Porque tinha muita gente falando, falta um mês para eu me aposentar, eu não posso continuar fazendo a fichinha, que é mais fácil. Fichinha que tem que ser preenchida de tinta azul ou preta, indelevels. Indelevels. Paroxítona terminado em L tem acento, vai dizer o professor Marquinho aí na sequência. Carga e descarga. Carga e descarga. O que é carga? Levar. O que é descarga? O que fizeram lá em Jaú? Não. Descarga é devolução. Faz a carga quando leva, faz a descarga quando devolve. É a mesma coisa que da baixa. Gente, usuários internos, funcionários do TJ, a gente vai fazer carga e descarga eletrônica só. Só eletrônica, tá? Para usuários internos. Certidão. O que é uma certidão? Uma declaração oficial. A certidão é uma declaração oficial. Estou me sentindo no Rock in Rio. Declaração oficial. Quem faz certidão? Ofício de justiça. Não é o distribuidor. Quem faz certidão, olha lá, ofício de justiça. Tem algumas coisas, olha só, que tem uma preferência. Por exemplo, papel de dentro do processo, branco reciclado. Mas se tiver disposição expressa em sentido contrário, beleza, não tem nenhum problema. Olha só, o que é escriturar? É escrever, seguindo as regras das normas da corregedoria. Então, a escrituração tem que ser sempre no vernáculo e preferencialmente com tinta preta ou azul indelével. Quem tem caneta verde? Rosa, vermelha, todas as cores, não vai levar para o TJ. Os juízes, olha só, têm uma preferência. Na hora de dar sentença ou acórdão no tribunal, tem que seguir preferencialmente uma ordem cronológica. O escrivão, na hora de fazer as intimações, tem que seguir preferencialmente uma ordem cronológica. Mas por que não é exclusivamente? Porque tem exceção, porque tem prioridade, por exemplo, idosos, etc. e tal. Gente, tem prazo para tudo nessa vida. Estão preparados? Se perder o prazo, já vou avisando, não tem justificativa para perder o prazo. Vocês estudaram a matéria do edital inteira em 30 dias. Não tem justificativa para atraso. Então, atenção aos prazos. Remessa da ata da correição ordinária, 60. Extraordinária ou visita, 1/4 disso, 15. Conclusão, caiu isso aí no último concurso. 1 dia para fazer conclusão, mandar para o juiz. O juiz devolve 5 dias para cumprir o que o juiz determinou. O processo não pode ficar parado. Vocês são responsáveis a partir de hoje pela justiça desse país. Vocês não podem deixar o processo parado mais do que 30 dias. 30 dias também é o prazo que o juiz titular, quando assume uma vara, tem para visitar o cartório. O juiz novo chegou hoje, titular, de repente amanhã vocês vão para uma vara que não tem juiz, que o juiz se aposentou. Está esperando vir o novo titular. Na hora que vier o novo titular, ele tem 30 dias para visitar o cartório. Agora, tem uma coisa. Tratem todas as pessoas que forem ao balcão do jeito que você gostaria de ser tratado. Vocês são responsáveis por mudar o atendimento e a satisfação do nosso cliente, que muitas vezes é a população mais carente. Vocês vão fazer justiça do seu jeito, do seu modo, atendendo com um sorriso no rosto, porque senão vão fazer reclamação do seu atendimento. E a reclamação pode ser em papel.
E essa reclamação vai ser digitalizada. A pessoa pode chegar lá no papel de pão, fazer uma reclamação do seu atendimento, a gente digitaliza, coloca no processo e depois tem 45 dias para a pessoa, se ela quiser buscar, senão a gente vai destruir. Tem suspensão de prazo nas normas. Os prazos dos procedimentos disciplinares são em dias corridos ou dias úteis? Corridos ou úteis, gente? Dias corridos. Para não esquecer. Vai cair na prova. Não, quer dizer, no seu trabalho, próximo dezembro, você vai suspender o prazo. Os prazos nos procedimentos disciplinares são contados, C de corridos. Combinado? Nunca mais esquece. Livro de registro de sentença. Qual o prazo para fazer registro de sentença? Qual o prazo, gente? Até parece que vocês não tiveram aula com aquele tal de professor Douglas. Qual é o prazo? Só lê. Qual? 5 dias. Se a sentença estiver registrada no sistema eletrônico, não precisa registrar a sentença, porque já vai estar na nuvem. Qual o prazo para fazer certidão? 5 dias. Mas e se for certidão de objeto e pé? Que um cartório pede para outro por e-mail. Esse cartório aqui pede para esse aqui uma certidão de objeto e pé por e-mail. Qual o prazo que eles têm? 5 dias úteis. O pé tem 5 dedos e todos são úteis. Qual o prazo para certidão para fins de protesto? Pro 3. Isso, 3 dias. Qual o prazo que você tem para encaminhar o despacho do juiz para sair no Diário Oficial? Diário Oficial, Diário da Justiça Eletrônico, DJE, 3 dias. Advogado no balcão quer levar o processo. Pode? Pode. Se for segredo de justiça, tem que ter procuração. Se não for segredo, não precisa. Aí tem lá a regrinha conforme o caso. Agora, se o processo for arquivado, 10 dias. Se o processo for arquivado, 10 dias. Findos. Findos é só trocar o O pelo E. Troca o O pelo E, fica o quê? 10. Processos findos, 10 dias. Pronto. Olha lá, findes. E se o advogado não devolver o processo? O que vocês vão fazer? Vão intimar ele pessoalmente para devolver. E se ele não devolver em 3 dias, o que acontece? Multa de 3 salários mínimos? Não, multa de metade do salário mínimo e ele perde o direito de levar aquele processo de novo embora do cartório. O juiz mandou você tirar um documento do processo. O que você faz? Tira! Manda quem pode, obedece quem tem juízo. É isso. Você tira, certifica que tirou, coloca no local adequado. O local adequado é o classificador para petições e documentos desentranhados. E faz o quê? Intima o dono para retirar em 5 dias. Pode grampear na contracapa? Não. Joia. Gente, um dia eu vi um processo e veio uma petição no processo com uma garrafinha d'água e dentro da garrafa d'água veio uma barata. Não. Eu sempre faço isso depois desse processo. A pessoa pedia indenização, sabe por quê? Porque ela tomou a água com a barata. Veio a barata dentro da garrafa d'água, ela pediu indenização. Eu pergunto, a capa do processo aguenta 200 folhas, certo? A capa do processo aguenta 200 folhas. O livro de registro e sentença são 100 folhas, mas a capa do processo 200. Dá para juntar uma garrafa d'água com água e barata dentro do processo? Não. Vai ficar com quem essa bucha? Olha só, os objetos, eles ficam com o escrivão. E aí depois, se solicitar, tem 30 dias para retirar no final do processo. Objeto que não cabe dentro do processo papel, fica com o escrivão. Ele faz uma lista e tal, e fica com ele. E depois devolve no final. Não sei se nesse caso iam querer, né? Lembra aquela folhinha que você tirou, o documento que você tirou dentro do processo? A gente coloca na pasta, intima para retirar em quanto tempo? 5 dias. Gente, olha o escrivão, coitado. O escrivão fica olhando aquelas pastinhas periodicamente. E olha aqui o inciso 2º. Depois de 11 meses,
daquela intimação que você pediu para buscar em 5, depois de 11 meses, se não veio, faz um edital, intimando novamente. Então, vamos combinar, né? Tem coisa que o cara não vai querer mesmo vir buscar. Então, não adianta, mas 11 meses... não é 9 meses, hein? Mas é mais do que uma gestação isso aqui. 11 meses depois, se não retirou, publica edital. Gente do céu, que coisa, né? Que coisa, gente do céu. E publica o edital para retirar em 30 dias, sob pena de destruição. Documentos que foram retirados do processo, desentranhados, petições e documentos desentranhados. É isso. Gente, tem uma competição, vou falar para vocês, tem uma competição escrevente, que é quem tem a mesa mais limpa, tem essa competição. Mas tem que tomar um cuidado. Quando o juiz manda arquivar o processo, você não pode arquivar direto. Não pode. Primeiro, tem que publicar no Diário Oficial. Esse mesmo que publicou a nomeação de vocês. E depois que publicou, gente, tem que esperar 30 dias. Por que tem que esperar 30 dias? Porque podem querer tirar cópia, podem querer pedir a devolução de um documento e assim sucessivamente. Então não dá. Tá bom? A mesma coisa quando o processo vai para o arquivo. Processo de papel, foi para o arquivo. Para voltar, a gente tem que solicitar. Quando vai voltar, Douglas? Só Deus sabe. Depois que o processo foi para o arquivo, tem que dar 3 pulinhos, pedir para São Longuinho, essas coisas todas. Então, quando a pessoa vem no balcão e fala, eu quero desarquivar um processo, quando que eu volto? Você fala assim, espera. Quando chegar, eu aviso. E quando chegar, eu aviso que você vai ter 30 dias para vir aqui, porque depois disso volta automaticamente. No final das contas, gente, sabia que tem que pagar para desarquivar? Tem que pagar para desarquivar. E se a pessoa não pagou, a gente vai cobrar. Você quer desarquivar? Então, está intimado a recolher ou mostrar, comprovar que recolheu as despesas em 5 dias. Tem nada de graça nessa vida, gente. Olha só. E eu falei para vocês, as pessoas são ansiosas. Elas querem que o processo saia lá do maior arquivo central do mundo e venha aqui para o fórum em 2 dias. Não dá. A gente não pode cobrar o desarquivamento antes de 10 dias úteis. Não pode cobrar. Não pode cobrar. Quando que você pediu o desarquivamento? Foi semana passada. Semana passada quando? Tem 1 semana. Então não posso cobrar de novo. Tem que esperar 10 dias úteis para cobrar de novo a devolução, o desarquivamento do processo. E, gente, esse prazo é o mais louco de todos. Não existe em lugar nenhum. 30, 60 ou 90. Que prazo é esse, gente? 30, 60 e 90. Esse é o prazo, é muito louco. Esse é o prazo, gente, de credenciamento para fazer pesquisa histórica no arquivo do tribunal. 30, 60 ou no máximo 90 dias renováveis. Tem lá, de vez em quando, alguém querendo fazer mestrado, doutorado, pesquisas. Qual o prazo que vocês têm para botar capa no processo? 24 horas para encapar o processo. Vou falar o que aconteceu comigo, gente. Um dia me falaram, daqui a 15 dias vai ter uma correição. E eu falei, mas o que é isso, correição? É uma fiscalização no seu serviço. Mas por que não me avisaram antes? Me avisaram antes porque está nas normas. É para avisar 15 dias antes, ué. E o que vai fazer na correição? Na correição, cara, vão fiscalizar o seu serviço. Fiscalizar o seu serviço, a correição. Podia ter me avisado quando eu entrei, né? Então, vocês já estão sabendo. Cuida do seu serviço desde o primeiro dia, porque vai ter uma fiscalização, preferencialmente em dezembro. Preferencialmente em dezembro essa correição. Essa correição aí vai avisar a OAB, se a OAB quiser vir reclamar, vai reclamar, e vai fazer um termo, uma ata dessa visita, dessa correição. Gente, outra coisa. O que vai fazer nessa correição, além de fiscalizar o teu serviço? Livros e classificadores obrigatórios. Vão examinar os livros e classificadores obrigatórios. E se os registros forem eletrônicos, eles vão examinar o quê? Relatórios. Quem lembra? Valendo um ponto na nota. Relatórios de pendências. Tudo isso vai ser olhado. Vai ser olhado se você também cumpre o seu serviço e os prazos que eu acabei de mencionar. Beleza, gente. Passou a correição, nem dormi naquela noite, na véspera da correição, nem dormi. Mas a correição foi boa, deu tudo bem, deu bom.
De repente, no dia seguinte, eu chego ao fórum, cheio de carro preto, escrito TJ 001, 002, 003. Eu falei, o que é isso aí? Correição. Mas já não teve correição ontem? Já, mas essa é outra. E por que não me avisaram? Porque essa é extraordinária. Corregedor chegou num cartório por aí, gente. Corregedor chegou no cartório, tinha ninguém no cartório. Tinha um escrevente dormindo na mesa, com o pé na mesa. Corregedor chegou e falou assim, bom dia. O escrevente acordou e falou assim, bom dia por quê? Não tenho o que fazer, não, essa hora da manhã? Não sabe que o fórum só abre às 9? Eu tenho, sou corregedor, vim fazer uma correção extraordinária. Diz que o cara deu um impulso, assim, um empurrão, caiu de costas, saiu de SAMU do lugar. Nunca mais voltou no fórum. Correção extraordinária não avisa, é sem aviso, é surpresa. E tem a visita correcional também. A visita correcional acontece, o juiz novo, lembra? O juiz novo vem fazer uma visita quando acaba de assumir, tem até 30 dias, e tem o juiz também, que na correição viu que você está com o serviço atrasado. Você está com o serviço atrasado. Viu que você também está com o serviço atrasado. E ele te deu 30 dias para você corrigir o seu serviço, colocar em dia. E aí o que ele vai fazer? Depois de 30 dias ele volta para fazer uma visita só para você. Só para você. Visita correcional para verificar, olha só, para verificar se houve o saneamento, a correção de irregularidades. Ele tem 30 dias para fazer essa visita quando ele chega, certo? E ele tem o prazo para corrigir quando ele te disser, olha, você tem 30 dias para fazer isso, ele volta depois de 30 dias para fazer uma visitinha. Gente, correição geral ordinária tem todo ano, então não tem surpresa, concordam? Não tem surpresa. Preferencialmente em dezembro. Você vai ficar sabendo 15 dias antes. Se o juiz assume o cartório, em novembro, ele não tinha 30 dias para fazer uma visita, para conhecer a galera? Só que ele já vai voltar para fazer a correição, não é? Se ele já vai voltar para fazer a correição, precisa fazer as duas coisas? Não. Prescindir significa dispensar, não precisa. E juiz sofre, juiz tem que ir na cadeia, juiz e juíza. Uma vez por mês, não é uma vez por ano, é uma vez por mês fiscalizar a cadeia. E o mais importante, faz toda a visita, faz o termo, e aí tem uma coisa importante, gente, tem que cadastrar a visita no CNJ. A gente entra no site do CNJ e cadastra a visita. Se não fizer isso, aí ferrou. Porque o problema não vai ser da Corregedoria Geral, vai ser com a Corregedoria Nacional. O CNJ que vai cobrar isso. Então, fica esperto, não esquece de cadastrar a inspeção mensal no CNJ. Porque se esquecer, vai dar procedimento administrativo. Procedimento administrativo tem 3. Apuração, serve para quê? Apurar. Toda apuração vai dar em alguma coisa? Não. Se a apuração não apurar nada, o que faz? Arquiva. Mas se apurar o autor, o funcionário que fez, e a falta, aí, meus amigos, pode ser demissão, dispensa, daí para cima é processo administrativo. Para as outras sanções, suspensão, multa, repreensão, sindicância. S de sindicância tem tudo a ver com S de suspensão. Processo administrativo é de demissão para cima. Combinado? Boa. Olha só. O juiz não te demite sozinho. O juiz pode te dar repreensão, o juiz pode te dar suspensão, mas demissão ele não pode fazer sozinho. Fiquem tranquilos. Para demitir, precisa mandar para a corregedoria de qualquer jeito. Certo? Mesmo que não haja recurso, precisa mandar para a corregedoria. Legal? Agora, se o corregedor permanente, aquele juiz que trabalha ali do outro lado do corredor, te absolver, você vai dormir em paz? Não. Por quê? Porque o corregedor geral pode rever essa decisão, pode reexaminar. Enquanto não prescrever
há falta, o corregedor geral pode mudar a decisão do juiz de absolvição, de arquivamento, ou até mesmo instaurar o procedimento caso o corregedor permanente não tenha instaurado. Agora, vocês acham que vocês vão ter treinamento toda semana? Não, vocês vão ter que se virar sozinho. Vocês têm que aprender sozinho o sistema. Vai vir um manualzinho lá, vai ver informação. Lê e se vira. Deverão se adaptar permanentemente. Vocês estão curiosos? Eu sei. Vocês estão curiosos para saber como divide o serviço, não estão? Sim. Então é o seguinte, o processo tem 2 números. Número do protocolo, gigantesco, infinito, e o número de controle interno. O número de controle interno termina com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 0. Cada um de vocês vai cuidar de um final. Processos que terminam com 0, com 1, com 2, com 3, com 4, com 5, com 6, com 7, com 8, com 9, 0. Divisão igualitária. Mesmo número de processos para todo mundo. Bom, Douglas, você falou que o corregedor fiscalizava? Mas não é só ele não. O escrivão também vai fiscalizar vocês. Semanalmente, o escrivão, que é o chefe master do cartório, vai olhar o serviço de vocês. A auditoria semanal no sistema. Então, vou avisar, uma semana vocês conseguem ficar de boa sem trabalhar. Mas na sexta-feira, o escrivão vai fazer, e aí vai falar, como é teu nome? Gabriela. Gabriela, essa semana você só fez 3 mandados de prisão. O que está acontecendo? Porque o escrivão sabe tudo que a gente faz. Legal? Escrevente não pode ser preguiçoso. Cadastro. Vai preencher o sistema. Tem que colocar as principais informações do processo. As anotações têm que ser atualizadas. A gente não espera o dia seguinte para atualizar o sistema. A gente atualiza na hora. As anotações têm que ser claras. Inclusive, eu já sugeri lá, o próximo concurso vai ser com redação. Ainda bem que vocês passaram nesse, né? Porque a anotação tem que ser fidedigna, fiel, clara e atualizada. Melhor ter redação. Gente, uma coisa que eu peço, de joelhos. Antes de mandar o processo para o arquivo, que fica lá em Jundiaí, atualiza o cadastro, atualiza o sistema. Você já viram o BO que é trazer o processo de volta. Então, olha só, antes de mandar para o arquivamento, confere e atualiza o cadastro. Combinado? Não vai mandar. Sabe aquele negócio? Quero mandar logo para o arquivo? Não. Gente, todos os litisconsortes, intervenientes e terceiros são cadastrados. E os representantes também. Todo mundo se cadastra. Todas as partes você vai cadastrar. Inclusive representante. Escrevente não pode ser preguiçoso, porque fica tudo no sistema e depois dá procedimento administrativo. Não pode excluir parte do processo. Não pode excluir parte. O que você pode? Dar baixa. Quando é que você vai dar baixa? Quando o juiz mandar dar baixa. Aí você dá baixa. Baixa no sistema. Vai lá no sistema, dá baixa na parte. Mas excluir não se admite. Você pode trabalhar no distribuidor, você pode trabalhar no cartório. O distribuidor distribui. E tanto o distribuidor quanto o cartório, galera, vai fazer o quê? Cadastrar os dados constantes de petições iniciais. E vocês vão cadastrar e não pode ser preguiçoso, tem que colocar tudo no sistema. Dados das vítimas e das testemunhas, vai colocar no sistema? Vai. Douglas, mas sei lá, o bandido vai atrás da vítima. Não, não vai, estou lá há 30 anos e nunca vi. Agora, a vítima pode pedir para tirar. A testemunha de processo criminal pode pedir para tirar. Mas atenção, você só vai tirar os dados se o juiz autorizar, se o juiz determinar. E não interessa se é testemunha criminal da defesa ou da acusação. Testemunha de processo criminal pode pedir para tirar. Testemunha de processo que não seja criminal, não. Outra coisa, chega lá no cartório amanhã, pergunta, eu queria ver os livros. Queria ler os livros obrigatórios, visitas e correições, protocolo de autos e papéis, registro de feitos administrativos, registro das decisões terminativas proferidas em feitos administrativos, livro de carga de mandados, carga de autos não tem, anotou aí? Carga de autos não tem, é carga eletrônica. E se o sistema sair do ar? A gente usa o livro de protocolo, mas carga de autos não tem. Tem livro de carga de mandados.
Você tem registro geral de feitos, mas não vai esquecer que também tem o de feitos administrativos. E a gente tem registro de sentença. Quero ver se vocês estão acordados aí. Só porque passou no TJ, já vai começar a dormir no primeiro dia do serviço? Olha o procedimento administrativo aí. Qual é o prazo do registro de sentença? Eita! Eu sei, quando a gente toma posse, a gente esquece tudo. Esses são os classificadores. Olha os classificadores. Atos normativos, cópias de ofícios expedidos. Ofício é documento expedido pelo juiz. Ofício recebido, GRD. GRD é D de 2. Por quê? Porque a gente guarda o processo guarda a guia por no mínimo 2 anos. Relatórios de cargas eletrônicas. Esse classificador entrou no lugar do livro de cargas de autos. Esse classificador aqui entrou no lugar do livro de cargas de autos. Esse classificador aqui, essa pasta, mudou de nome. Era petições e documentos desentranhados. Ponto. E agora ele é também para petições que não sejam passíveis de juntada aos autos. 9, autorização e inutilização de livros e classificadores obrigatórios. Pode destruir, por exemplo, livros de cargas de mandados? Pode, depois de 2 anos, mas precisa ter autorização. E depois você vai guardar a autorização dentro dessa pasta. Tudo tem que guardar. Gente, quando que o juiz precisa assinar obrigatoriamente um documento? Só bucha. Bucha é o juiz que assina. Olha aí. Busca e apreensão, mandado de prisão, contramandado de prisão, alvará de soltura, arrombamento, levantamento, isso o juiz tem que assinar. Tirando isso, o escrivão vai poder assinar. Pensão alimentícia. Vocês acham que o escrevente, pode assinar para a empresa descontar a pensão? Não, tem que ser o juiz. E o último caso? O último caso é a educação. Autoridade fala com autoridade. Peixe grande fala com peixe grande. É isso que vai acontecer aqui no inciso 3º. Gente, o advogado pode retirar a precatória? Pode, o advogado pode retirar a precatória. Pode retirar a precatória para entregar lá no juízo deprecante, sem nenhum problema. Pode, desde que seja o advogado que tem interesse em agilizar o processo. Não pode ser o do parte contrária, porque senão ele vai sumir com a precatória. E o nome dele tem que estar na petição. Outra coisa, gente, outra coisa importante. No balcão, pode consultar o processo, né? Pode consultar o processo. Se for público, o advogado mesmo sem procuração pode consultar o processo. Só precisa de procuração quando o processo for segredo de justiça, exatamente isso. E o advogado, olha só, para consultar o processo, a torcida do Corinthians pode. Para retirar o processo, tem que ser advogado. Para consultar no balcão, torcida do Corinthians pode. Para retirar, advogado, estagiário ou pessoa credenciada. Tá? E se for carga rápida, o prazo é de 1 hora. E para ficar com 1 hora, tem que fazer o quê? Tem que pegar o processo 1 hora antes do término do expediente. Ó, novidade, credenciado pelo advogado pode, e preposto também pode. Um dia, quando eu dava aula no cursinho, alguém viu esse artigo e falou, professor, pimpão. Falei, pimpão? Fofão? Não, pimpão. Eu, pimpão. Ursinho. Eu? Ursinho pimpão? Não. Aqui. A entrega definitiva para levar de vez o processo, ó. P, protesto. I, interpelação. N, notificação. E P de novo de produção antecipada de provas. Quais são os processos que podem ser levados definitivamente? Pimpão. Protesto, interpelação, notificação e produção antecipada de provas. E produção antecipada de provas, você só pode entregar depois de 30 dias. Depois de 30 dias que ficou. Tirou peça do documento. Tirou, desentranhou, ou coloca folha no lugar, ou coloca cópia simples. Nunca vai colocar cópia autenticada. Pô. Certo? Ó, tem situações que a gente não coloca, não vai colocar, galera. Não coloca. Ó, não é porque você tirou que você tem que colocar uma cópia no lugar.
E nesses casos aqui a gente não vai colocar a cópia no lugar. Manifestação intempestiva, o que é isso? Fora do prazo. Documentação estranha. Vou contar para vocês. Um advogado uma vez juntou uma... A Lorena estava falando hoje. Ele juntou uma receita de petit gâteau no processo. Juntou por engano. Olha lá. Documentação estranha, não tem nada a ver. E documentos que não tenham servido de base para fundamentação, para nada, etc. e tal. A gente tira do processo quando o juiz determina e não coloca nada no lugar. Não coloca cópia. E um dia chegou o processo eletrônico. Gente, está acabando o nosso treinamento. À direita, vocês vão receber o seu crachá. À esquerda, seu certificado digital. Vão cadastrar a senha. Prepara a senha. Depois que você cadastrou a senha, é exclusiva a sua responsabilidade. Exclusiva. Mais ninguém. Você não pode fazer mais nada. É seu problema. É seu BO. Se aparecer alguma coisa assinado, é teu. Todos os atos serão assinados com assinatura digital, certificado digital. Chegou o processo eletrônico. O que está no processo eletrônico, gente, que foi digitalizado, é considerado original. Não, mas eu tenho a certidão de casamento na minha mão, mas é original. Quem usar inadequadamente o sistema, na hora vai perder o cadastro. Vai bloquear o seu cadastro e a gente vai fazer mais o quê? Outras combinações legais. Bloqueia o cadastro e vamos ver, e vamos investigar o que tem mais. Gente, é livre a consulta de processos públicos. Mas processos sigilosos precisa do quê? Procuração. Promotor pode consultar qualquer processo público? Não. Promotor só pode consultar processo público? Promotor só pode consultar processo público se ele atuar no caso. Promotor pode consultar qualquer processo? Não. Defensor público pode consultar qualquer processo? Não. Pode consultar processos públicos. Para consultar processos sigilosos, precisa trabalhar no caso. Precisa estar vinculado. Combinado? Terceiro, pode consultar processo segredo de justiça? Terceiro, pode consultar? Se o juiz autorizar. Terceiro, pode consultar processo público? Pode, só pegar a senha que vale por 24 horas. Eu acho que está na hora do nosso intervalinho para o nosso café. Gente, queria falar uma coisa para vocês. Eu dou aula para concurso desde 2000. Eu posso falar para vocês. Vocês podem não acreditar, mas vocês estão dentro do 1% melhores candidatos. Vocês podem não acreditar, eu tenho certeza. Vocês estão dentro de 1% dos melhores candidatos. Podem acreditar. Eu não acreditava em mim. Não acreditava. Eu desisti da prova na véspera. Fui para a balada. Voltei 5 horas da manhã para casa. 5 horas da manhã eu voltei para casa. E aí eu dormi. A mãe do meu amigo estava dormindo na casa de um amigo, que não ia fazer a prova. A mãe dele veio e acordou. Falou, você não vai fazer a prova? Eu falei, não. Mas por quê? Você veio aqui para isso? Não, eu não vou. Porque eu não estudei nada. Porque eu não vou passar. Porque eu não tenho capacidade. Porque eu sou ruim, eu sou fraco, eu sou burro. Não sei, não vou passar, não vou perder meu tempo. Vou dormir que eu ganho mais. Ela falou assim, meu filho, sua mãe deixou você dormir aqui para você fazer a prova. Você vai fazer a prova. Eu fui fazer a prova, gente, de pijama. Fui fazer a prova de pijama. Estava na estação São Clementino. Fui fazer na Liberdade, numa escola pública do lado da FMU. Fiz a prova e passei. Façam a prova de pijama, hein? Quem quiser, a gente está organizando uma balada na véspera.
Mas eu queria dizer o seguinte: se você não acredita em você, eu acredito em você. Se você não acredita em Deus, vai acontecer alguma coisa na sua vida um dia, mais cedo ou mais tarde, que você vai ter certeza que Ele existe. E esse dia vai ser domingo.